Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a SDK 53 do Expo, com bastante novidade aqui para quem trabalha com Expo e com React Native. Então, durante esse vídeo eu vou fazer um highlight aqui, né, passar pelas principais mudanças, assim, na minha opinião, né, as principais novidades e comentar um pouco também sobre todo esse crescimento do Expo dentro do ecossistema do React Native. E a gente vai começar falando do que talvez seja uma das principais novidades nos últimos anos do ecossistema do React Native, que é a nova arquitetura do React Native. Agora ela vai vir como default, né? Ela vai vir habilitada por default na SDK 53. Se você tá viajando aí e não sabe o que é a nova arquitetura, bom, há 2 anos atrás, mais ou menos, o React Native reestruturou, né, a parte ali fundamental de como o React Native funciona, e acho que a principal mudança aqui foi a remoção da bridge, né, daquela ponte ali que trazia alguns gargalos e trazendo uma nova forma de comunicação entre a parte nativa e a parte JavaScript. Isso teve implicação em diversas coisas, né, que agora são possíveis com essa nova arquitetura. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar linkado aqui também, mas a parte interessante aqui é que agora vai vir por default a nova arquitetura na SDK 53, o que mostra também, né, uma maior adoção, né? Eles até falam aqui que 74% dos apps que foram construídos com a SDK 52 já tinha a nova arquitetura habilitada, né? Então está sendo cada vez mais utilizada pelo mercado. Outra novidade aqui bastante interessante é esse Add to Add by Default, né? E só para vocês terem, né, uma ideia, né, do que exatamente esse Add to Add é, basicamente uma funcionalidade que a gente tem dentro do Android. Na verdade, a gente já tem isso dentro do iOS, mas não era padrão ali dentro do Android, né? Sempre quando a gente tinha esses notes aqui nesses novos dispositivos, eu ficava com essa barra aqui sem poder ter conteúdo ali, tá bom? Então agora, né, o Android tem uma funcionalidade onde eu vou poder ter esse conteúdo aqui, né, que eles chamam Add to Add, que seria mais ou menos de ponta a ponta, assim. Então tem umas novidades aqui também. O time do Expo vem trabalhando com o autor dessa biblioteca para poder trazer isso aqui como default também nos aplicativos, que é bastante interessante. Outra novidade muito legal é que eles criaram um novo módulo, o Expo Background Tasks, para você poder executar tarefas em background, né? Eles tinham outro módulo que eles estão depreciando, né? E eles trouxeram esse novo módulo que está alinhado com as novas APIs ali, tanto do Android quanto do iOS, tá bom? Então, esse módulo é bastante útil se você quiser implementar algumas funcionalidades, por exemplo, onde você vai sincronizar o seu app ali no background, pegar algumas informações da API, alguma coisa nesse tipo, e ele tá bem alinhado com as novas APIs, né? Que a gente chama de Work Manage no Android e o BG Task Scheduler no iOS, tá bom? Então isso aqui também é bem interessante, cara, e acho que para mim uma das maiores vantagens e um dos motivos do Expo ter crescido bastante é que o Expo realmente é um framework, então ele tá resolvendo basicamente todo o problema que antes a gente tinha que ficar plugando um monte de biblioteca de terceiro, a gente ainda tem que plugar as bibliotecas, mas tá tudo ali dentro do mesmo ecossistema, o que facilita demais. Então, né, se você está utilizando as novas SDKs, vai vir meio ali com o que a gente chama de out of the box. Outra novidade aqui que é interessante também, no sentido mais técnico da palavra, não é uma super novidade, mas é algo bem técnico, até eu parei um pouco aqui para ler. Basicamente, né, esse campo que a gente tem dentro do package.json, né, esse exports, agora ele está habilitado ali para default, né? E o que exatamente isso implica, tá bom? Isso implica que agora, né, os pacotes React Native eles estão mais alinhados com como os outros pacotes dentro do ecossistema do JavaScript, eles agora são, né, importados, tá bom? Então esse aqui é algo ali que acontece meio por debaixo dos panos, bem técnicos, mas isso aqui permite agora, por exemplo, que o mesmo pacote você consiga exportar uma versão para o React Native, uma versão para o browser, uma versão para o Node, porque obviamente tem algumas diferenças ali de API que você pode utilizar no browser que você não pode utilizar no React Native. Então isso aqui está alinhado com as novas mudanças que vem acontecendo aí no ambiente do Node com relação principalmente a essa parte aí de packages, né, de exportação. Então é bastante legal. E uma coisa que eu recomendo, né, para vocês aqui, meio que, cara, abrindo um parêntese, é vocês darem uma olhada, deixa eu ver aqui, eu tô até com o link aqui,
essa foi uma mudança que aconteceu dentro do Metro, né, que é o bundler do React Native, né, ou seja, pega todo o teu arquivo lá, JavaScript, TypeScript, e faz aquele arquivozão para poder ser rodado. E, cara, tem esse repositório aqui muito interessante dentro da React Native Community, que é esse Discussions and Proposals. Então, basicamente, toda novidade que você vai ver no React Native, em algum momento, ela foi discutida dentro desse repositório. E essas discussões, elas são feitas através do que a gente chama de RFC, né, que é Request for Comments. Então, por que eu tô falando disso, né, saindo até um pouco aqui do assunto? Porque eu acho muito interessante, você que é uma pessoa técnica, principalmente se você quer evoluir na sua carreira, você precisa aprender a escrever documentos parecidos com esse. Em algum momento na sua carreira, você vai ter que escrever uma RFC, um documento muito parecido. Isso acontece e é muito comum em empresas grandes, quando você vai propor uma mudança no sistema, uma mudança de arquitetura, uma introdução a uma nova tecnologia, trazer uma nova biblioteca. E é uma leitura meio, cara, que um pouquinho entediante, um pouquinho mais difícil, que te dá um pouquinho de desconforto, mas esse é exatamente o tipo de leitura que faz você evoluir tecnicamente, né? Então, se você, cara, tá dentro do ecossistema do React Native, você utiliza, você gosta, vem aqui, dá uma olhada em alguma dessas discussões. Essa aqui, por exemplo, foi sobre, né, esse export, então é bem legal também para você entender mais tecnicamente, né, fala aqui motivation, priorities, né, prioridades, detalhes de design, cara, então isso aqui é muito interessante. Eu super recomendo demais que vocês, pelo menos uma vez na vida, leiam uma RFC, porque isso aqui vai meio que expandir a sua mente para quando em algum momento na sua carreira você precisar dentro, né, de uma empresa escrever um documento técnico, tá? Então fica essa dica aí, né, digamos assim, né, um parênteses aí, mas bem legal, cara, vai ler uma RFC que vai fazer bastante diferença na sua carreira. E seguindo aqui com as novidades, né, tem alguns highlights bem interessantes, né, obviamente eles estão sempre mantendo as novas SDKs atualizadas com as versões do React Native, então tá na React Native 79, que tá utilizando a React Native 19, então isso aqui é também bastante interessante pra gente ver que tanto o React Native em si, quanto o Expo, estão sempre mantendo ali atualizado. Recomendo que você dê uma olhada aqui também, né, na atualização, né, da 79, e essa release note ele tá bem pequeno aqui de propósito mesmo, porque basicamente o time do React Native ele decidiu fazer releases menores, mais frequentes, né? Então a gente vai ter mais releases agora com menos coisas. Isso foi basicamente para facilitar, né, a atualização de uma versão do React Native para outra. Sempre foi uma dor de cabeça tremenda atualizar as versões do React Native, então eles esperam melhorar um pouquinho esse processo. E uma das mudanças que eu achei mais interessantes aqui, dentro da nova atualização, né, foi feita agora aqui dia 8 de abril, da React Native 79, foi que eles melhoraram, cara, o tempo aqui de compilação, né, o tempo, na verdade, que você instala, né, os pacotes, né, utilizando mais uma vez o Metro. O Metro, para quem não sabe, é o bundler do React Native, tá bom? Então, eles melhoraram, cara, o tempo aqui onde você, que não parece ser muita coisa, né, 3 vezes mais rápido, né, então eles até aqui deu um exemplo, antigamente demorava 30 segundos, agora demora 10 segundos, cara, isso é um ganho de 20 segundos, não parece muita coisa, mas o pulo do gato aqui é o seguinte, eles até falam, né, que, né, normalmente em mais de 3 vezes, tornando sua experiência de desenvolvimento e compilação de CI mais rápida diariamente, né, então se você tá rodando localmente, cara, você não vai ficar dando yarn install, né, toda hora ali, né, yarn, né, start toda hora, então não vai fazer tanta diferença, mas quando a gente pensa, por exemplo, num ambiente profissional, cara, de desenvolvimento, então, vou dar o exemplo da minha empresa, tá, onde eu trabalho, então vou botar aqui, né, no ambiente, cara, profissional, tá? A gente tem ali a equipe hoje mais ou menos 15 devs, né, trabalhando ali diariamente, cara, na base de código. Então, a gente tem, sei lá, a última vez que eu dei uma olhada, em média ali, 12 PRs por dia. Não, então imagina que a nossa CI, né, a nossa pipeline ali onde roda o teste, ela vai rodar mais ou menos ali, sei lá, talvez, né, 2 vezes, né, sei lá, 2 vezes para cada pull request, então a gente vai ter 24 vezes, né, a nossa CI rodando ali num dia. Aí você pega, cara, eu não vou fazer a conta aqui, mas você pega ali, sei lá, né, um projeto maior que seja, sei lá, você salvando 1 minuto, 1 minuto e meio em cada vez que você vai rodar a sua CI, você vai ver, cara, sei lá, cara, no final do ano ali, isso aqui vai ser igual a dias, né, a menos, né, de CI que você vai ter que rodar, então economia de dinheiro e de tempo. Então essas pequenas atualizações técnicas aqui, elas são bastante importantes, principalmente quando a gente fala de aplicativos em larga escala, coisas que a gente não vê muita diferença em apps que são pequenos, prototipação, pequenos projetos que a gente faz, mas é muito importante quando a gente fala ali do nível Enterprise. E a gente vai seguindo aqui com algumas novidades também que eles trouxeram, né, estabilizando a biblioteca do Expo Audio. Eu particularmente nunca usei essa aqui,
Mas, mais uma vez, é o Expo indo na direção de fato se tornar um framework e resolver todos não, né? Mas os problemas mais comuns, né? De integrações, biblioteca de áudio, de tarefa no background. Eles criaram a biblioteca de mapas também. Então, a comunidade React Native meio que carecia. A gente tem a React Native Maps, né? A React Native Maps, inclusive eles recomendam aqui, né? Na documentação deles, né? Eles ainda estão recomendando essa React Native Maps, tá bom? Mas é legal, cara, ver o Expo em si criando a própria lib e aumentando esses pacotes, né? Que você pode utilizar. Então, isso aqui é bastante interessante. Tem algumas atualizações aqui também na biblioteca do Expo Update. Outra atualização que eu achei bastante interessante, né? React Service Function Support is now in beta. Então, isso aqui, né? Eu já comentei isso em alguns vídeos, mas basicamente o que o Expo tá fazendo ele tá basicamente querendo virar o Next.js, né? O Next.js hoje em dia é de fato um framework. A gente sabe que o React é só uma biblioteca, o Next.js veio como uma solução mais completa, digamos assim, com data fetching, dynamic HTML, e agora a gente tem também o React Service Component. Então, o Expo tá indo na mesma direção, né? Um tempo atrás eles lançaram a possibilidade da gente ter React Components e também funções, né? React Service Components e também Function Service, tá bom? Então, eles estão dando mais um passo aqui nessas atualizações. Eu particularmente não utilizei ainda Server Components dentro do Expo, mas mais uma vez, indo na direção do que o mercado tá vendo ali com o React e Next.js, tá? Então, isso é uma preocupação muito clara do time do Expo, que é poder aproximar cada vez mais o desenvolvimento mobile do desenvolvimento web, né? Para que talvez a gente não utilize a mesma biblioteca, por exemplo, mas os conceitos e as APIs elas ficam muito parecidas, né? Outro exemplo disso é o Expo Router. Inclusive, eu acho que tem, né? A gente tem algumas novidades aqui também do Expo Router, né? Então, o Expo Router, ele é bem parecido ali com o React Router, tá? Então, a gente tem aquela navegação ali pela estrutura de pastas. Eles trouxeram também mais algumas novidades aqui também, como alguns mecanismos que vão ajudar ali a criar fluxos de telas separadas, né? Muito útil para, por exemplo, a gente fazer fluxos de autenticação. Então, mais uma vez também, o Expo, né? Sempre indo na mesma direção de tentar trazer uma API próxima do que a gente tem na web também. No mais, a gente tem, né, mais algumas mudanças aqui no Expo CLI, algumas depreciações também, como é sempre comum. Então, mais uma vez, se você está utilizando o Expo em algum projeto e você quer atualizar para SDK 53, né? Leitura obrigatória, vem aqui ver o que foi depreciado, o que foi removido, esses famosos break change, né? Ou seja, aonde seu app vai quebrar se você atualizar e como fazer essa correção. Também tem algumas novidades aqui no Application Service. O Application Service, para quem não sabe, é o serviço de CI/CD do Expo, onde você pode fazer o build. Tem umas integrações bem legais também ali. Mais uma vez, a ideia do Expo é sempre abstrair, né, vir, né, trazer umas soluções ali que talvez sejam um pouco mais complicadas de você fazer na mão, digamos assim, se você estiver utilizando o React Native CLI. E eu tenho explorado, cara, bastante o ecossistema do Expo, né, meio que aqui no background. E, inclusive, eu tô para trazer, né, eu tô com um projeto aqui que tá sendo construído em Expo, que vai ser um projeto ali que eu tô trazendo para o meu curso, o profissional React Native. Então, dentro desse projeto, a gente vai poder explorar diversas funcionalidades do Expo, né, mas, assim, duas que eu gostaria de destacar é o Expo Router. Então, a gente vai falar bastante de Expo Router e também a gente vai falar bastante ali do EAS, né? O nosso Expo EAS, então a gente vai fazer todo o build ali com o Application Service também, a gente vai falar de CI/CD. Tem muito mais coisa que eu vou abordar, mas eu tô trazendo isso pro curso para manter os meus alunos atualizados. Lembrando que no momento que esse vídeo aqui está sendo lançado, os módulos ainda não estão prontos, tá? A previsão é agora em maio começar a lançar os primeiros módulos e até o final de junho a gente vai ter esse projeto completo, tá bom? Então, cara, tá um projeto bem bacana. Deixar o link aqui do curso no comentário se você quiser aprender React Native comigo. A gente tem um projeto completo com React Native CLI e daqui a pouquinho a gente vai ter mais um projeto completo com o Expo. E bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei trazer aqui as principais novidades, o que eu achei de fato interessante, né? Mais interessante aqui para mim, mas obviamente link aqui no comentário se você quiser olhar alguma coisa com mais detalhes e fica de olho no canal porque eu vou cada vez mais trazer mais conteúdo, mais vídeos, tanto aqui no canal quanto no PRN sobre Expo, tá bom? Então também tô preparando pra gente falar aqui de fluxo de autenticação no Expo. Vai ter uns vídeos bem legais no canal, então não deixa de se inscrever
inscrever se você não é inscrito, deixa seu like para ajudar a gente. Muito obrigado por assistir e até a próxima.